Fala galera, sejam muito bem-vindos, aqui é Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Tem que tomar cuidado às vezes com esse brinde que a gente já derrubou muitas vezes água. Mas é assim que é um brinde. E hoje tem beterraba aí, é isso? Aqui tem um suco que nós estamos brilhando, mas foi indicação da convidada. Mas segura aí que a gente já vai apresentar a convidada. Pô, só vamos tomar cuidado para não derrubar aqui, senão o Eric vai achar mal com a gente. Gente, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, ao episódio 33. Nós temos aqui uma convidada especialíssima, mas antes de apresentá-la, vamos passar alguns recados aqui para vocês, tá? Aqui na descrição tem os links para a formação em fisioterapia domiciliar avançada. Você que quer crescer nessa área, que é a área mais valorizada dentro da fisioterapia hoje em dia, é só clicar aqui no link embaixo e fazer a sua inscrição ou entrar na lista de espera. Não sei em que momento que você está assistindo aqui ao vídeo, tá? Temos também a nossa plataforma com mais de 1000 exercícios físicos e terapêuticos para você aplicar com os seus pacientes, ter muito mais criatividade, né? Ter um repertório muito maior e não só reproduzir, entender o porquê eles são feitos, né? O nosso querido professor Ricardo aqui explica todos os exercícios, são mais de 1000 exercícios para você utilizar de todas as áreas do corpo, de tudo que você precisa saber. E também temos alguns outros produtos aqui, é só conferir lá. Mas, né, a gente está falando aí sobre crescimento na profissão, sobre raciocínio clínico, saber o que está fazendo. Quem é a nossa convidada de hoje, Ricardo? Doutora Valquíria Fernandes! Aê, seja muito bem-vindo. Prazer, gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Esse podcast aí, sem limite na fisioterapia. Até a pessoa tem até medo de vir aqui, não tem não? Eu não sei, porque no final dos episódios, vamos começar a falar aqui. O João, ele chega pra mim muitas vezes e fala, porra, Ricardo, isso é foda, hein? Olha as perguntas que você fica fazendo. Tá. Aí eu falo, não, nós temos até um sinal agora garantido. Mas a fisioterapia, ela precisa disso pra crescer. Precisa de uma discussão, né? Seja um debate aberto, né? Senão lógico, ficaria dando eco, né? O que você acredita. Hoje o debate vai ser bom, E você falou do podcast, eu vou ser bem sincero. Quando a gente começou todo esse processo, um dos que eu me inspirei foi o seu. E eu tava até falando com ele. Cadê o seu podcast? Exatamente. Cadê, Valquíria, o seu Porque podcast? a gente criou na época um projeto em que não era sustentável em termos financeiros, né? Que eu moro em Natal, né? Então eu gravava em São Paulo. Mas eu vou voltar e vou gravar lá em Natal agora. Aí, fico esperando vocês lá, cara. Não, vai lá. Natal, velha. É praia e podcast. Eu adoro praia. A mesinha lá em Ponta Negra, assim, ó. Mas o que acontece? Que você sempre vai na pôr praia? Do sol, cara. Uma vez por mês você vai pra praia, mas... Eu uso papel alumínio, eu me enrolo em papel alumínio, né? E que senão eu fico rosa. Essa é a minha cor normal, fico rosa, é branco e rosa. Ai, camarãozinho. Potiguar. Bom, começar com uma pergunta. Vamos lá. Primeiro, uma colocação importante. E eu acredito que o João passou uma informação aqui que vai ter que ser melhor explicada. Esse é o episódio 33 do número de gravações, provavelmente. Mas como nós vamos lançar numa data especial, que é o dia 20 de abril, aí provavelmente ele tem outra numeração, tá? Talvez seja o 39º. Eu acho. Mas vocês vão descobrir depois. Vocês já estão assistindo. Pensei nisso também. Vocês já sabem qual que é. Bom, Valquíria, você certamente foi uma das primeiras pessoas que teve uma ascensão no meteórica. Mundo digital. Meteórica mesmo. Eu tava pensando na ascensão meteórica, mas fica inverso, né? Meteoro cai. Mas você tem uma... Mas é pela velocidade dele e a força que ele... Não, e na verdade ele não cai teoricamente, porque ele pode não entrar na Terra, né? Pode passar direto. Tem essa. Tinha nem pensado nisso. Mas você teve uma... Vamos lá. Você certamente foi a primeira pessoa que teve um destaque com uma representação para todos os fisioterapeutas que existem. Independente da área. Exatamente, para todos. O que é saber que a sua opinião, o seu post na internet, saber que quando você posta que uma técnica é boa ou ruim, ou quando você posta que uma abordagem é bacana ou não é, saber que isso vai realmente influenciar em todas as pessoas? Cara, eu acho que quando você leva pro lado bom da história, você entende esse papel. Então, assim, se eu sou uma pessoa com integridade, ética, que quero fazer o bem pra fisioterapia, que eu sempre falo, quero levar o nível da físio. Eu não quero aquela físio lá do passado em que eu vivi, quando eu me formei, das pessoas que são mais velhas, tá? Tô brincando. Mas, assim,
eu quero realmente uma fisioterapia mais valorizada. Então, quando eu olho para isso, eu vejo a responsabilidade do que é colocado ali. E eu sei que, se eu fizer isso de forma íntegra, eu vou impactar positivamente os fisioterapeutas. Então, assim, isso é bom demais, mas a responsabilidade é grande. Agora, eu sei que se eu estiver cagando também, cara, vai ter muita gente falando abobrinha porque viu as coisas ali. Então, assim, a gente tem um poder muito grande de fortalecer a nossa comunidade, só que a gente tem que usar esse poder para o bem. Porque a gente pode também, né, se a gente tivesse um outro objetivo, usar ele contra, né, no sentido ruim, e isso não ser tão bom para as pessoas e, no fim, não impactar tão bem lá na população. Como eu sempre falo, né, a gente precisa ter quem influencia, né, independente que nem ela tem 200 e tantos mil, 300 mil seguidores, é uma coisa assim, não é? Ah, sei lá, é brincadeira. Tá por aí, já foi longe. Tamo aí. Eu 130, você tem 14, não importa se você tem 1000, você tem que ter responsabilidade. Sim. Você influencia uma pessoa, você já tá fazendo uma mudança muito grande na vida dela. Mas, Valquíria, o que eu acho que até o público gostaria muito de saber, porque assim, todo mundo, ou pelo menos a maior parte dos fisioterapeutas, ou te seguem, ou pelo menos já ouviram falar de você de alguma forma. Deus, né? A gente tava Pode falando. ser também, a gente já vai também entrar nesse quesito, mas assim, como a Valquíria chegou até lá? Da onde ela veio? Quem ela é? Qual é a sua formação? Eu já vi alguma parte quando você falou que já dava aula na Federal do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, não lembro. Como foi todo esse processo até ser a Valquíria que é hoje? Às vezes o pessoal só vê o agora, mas não entendeu todo esse processo anterior. Entendi. Tem uma parte legal dessa parte dos odeios, mas tudo bem. Nós vamos. Mas mas é importante sempre os dois lados a gente mostrar. Mas assim, cara, eu acho que, enfim, de quem é a Val, acho que tem muitas coisas. Porque assim, se a gente for olhar para o digital, tipo, eu tomei a decisão realmente de entrar para o digital em 2019, mas a gente teve a nossa primeira turma em janeiro de 2020. E foi pré-pandemia. Então, assim, foi bem ali, num momento muito bom, teoricamente, pra gente, porque depois veio um boom digitalmente, né? Sim. Então, a gente teve essa entrada antes ali. Só que, às vezes, as pessoas olham, e principalmente quem não conhecia, e pensa que é, tipo, uma coisa do nada, né? Tipo, não, fez lá um cursinho lá, de repente, do nada, e as coisas vão aumentando. Só que existe o passado ali. Então, assim, eu me formei em 2004, então, tipo, eu já tinha 16 anos de formada. Eu sou uma pessoa que sempre atendi pacientes, então sempre gostei de atender aquilo que a gente estava falando de pacientes com dor. Então, eu vim dar terapia manual, gostava muito de esportiva, ortopedia. Então, assim, cara, meu foco era esses pacientes que tinham algum tipo de dor, seja uma dor lombar, seja uma dor cervical, joelho, ombro, enfim, de forma mais genérica, assim, né? Não pegando pacientes mais crônicos, mas de uma forma mais genérica, assim. E eu também sempre fui muito apaixonada por lecionar. Lógico que foi do começo, mas isso foi entrando na minha vida. Então chegou um momento que eu comecei a estudar muito, porque eu entendi que quanto mais eu estudar, melhor meus pacientes iriam sair. Então, sabe, essa chave começou a cair pra mim. Porque quando eu me formei mesmo, eu era a pessoa que falei assim, nossa, graças a Deus não preciso estudar mais. Sabe, tipo aquela parada de estudar pra prova. Falei, não aguento mais estudar pra prova. E eu tenho uma dificuldade muito grande de, por exemplo, história, geografia, português, interpretação de texto, né? Que eu tava te falando, tenho TDAH. Então, assim, ler um texto. Se eu ler um texto e me perguntar, o que você entendeu? Eu não entendi nada. Eu tenho que ter muito foco para eu conseguir entender. Então, eu tive que criar formas de estudar para, de fato, aquilo fazer sentido para mim. E Valquíria Fernandes com dificuldade de estudo. Não, quem imaginaria? O povo não acredita, pois então. é difícil entender. Tipo, a professora de anatomia tem dificuldade em decorar as coisas, tipo assim, né? O esforço supera qualquer tipo de talento natural. Se você unir os dois, total. É estouro, né? E eu gosto de dizer que muitas vezes o seu maior defeito é o seu maior superpoder. Então, cara, eu tinha um defeito, uma dificuldade que é de prestar atenção, que é de decorar lá. Cara, eu desenvolvi uma forma que eu estudava e que fazia sentido pra mim. E que eu deixo muito claro pra galera que pra mim tem que ser visual e tem que ser orientado pra clínica. Então, se eu estudar anatomia, e hoje eu gosto de desenhar, todo mundo vê isso, né? Eu pego o pincel, eu era professor de anatomia, então desenho no corpo e tal. É muito visual. Se eu ver e relacionar com a clínica, memorizei, memória visual. Então aquilo fica pra mim. E eu fui levando isso nessa parte didática. Além disso, você também falou pra mim, a gente teve uma conversa de
de mercado. Não, teve uma conversa de alguns minutos no mercado ali, mas que a gente fala rápido. Foi tipo, acho que alguém assistindo falava, meu, o pessoal ali, coitado, né? Ninguém se entende, que a gente fala, blá, 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 sabe? Você falou pra mim que você foi federada no Karatê e que o esporte ele ajudou você a entender um aspecto de rotina. Quanto que o esporte foi importante na sua vida e o que isso trouxe pra você na fisioterapia, né? Cara, diretamente, assim, pra gente mensurar, talvez seja um pouco difícil, mas eu gosto muito daquela pegada que fala que o atleta é o empreendedor da vida. Então, assim, pra você ser atleta, você tem que entender que você vai ralar muito, você tem que entender que você tem que ter disciplina e que talvez lá na hora do campeonato você consiga ganhar alguma coisa. E se você não ganhar, você tem que olhar o que você melhorou e o que você tem que treinar pra frente e quanto tempo ainda programar, planejamento. Quanto tempo precisa treinar pra realmente chegar lá? Então, eu lutei karatê durante muitos anos, sou faixa preta de karatê e meu sonho era ser campeão mundial de karatê. Eu já vi uma foto sua lá. Viu? Sim, tem uma foto bonita. E meu sonho era ser campeão mundial de karatê. Então acho que assim, desde o começo o karatê ele foi me ensinando que eu precisava estar com os melhores atletas. Porque se eu ficasse treinando só na academia de bairro, eu nunca ia conseguir chegar onde eu quero. E aí beleza, comecei a treinar numa academia, daí tipo, na época mudei pra Curitiba, procurei a melhor academia de lá. Lá tinha campeão mundial. Falei, é aqui que eu preciso treinar. E aí teve uma época que, por exemplo, teve um final de semana que eu tava em Foz do Iguaçu, meus pais moraram em Foz 1 ano. Cara, o povo ligou e falou assim, olha, vai ter treinamento da seleção paranaense aqui em Curitiba, você vem? Eu tava em Foz do Iguaçu, não sei se vocês têm noção da... É longe. É longe, sei lá, 600 quilômetros. E uma estrada ruim. Eu só olhei pro meu pai e falei assim, tô indo pra Curitiba. Final de semana treinar. Então saí sexta-feira, treinei sábado, treinei domingo e voltei. Então assim, não tinha preguiça, não tem esse negócio, não vou. Eu sei qual é o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar e eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Então acho que isso do atleta, sabe? Tipo assim, você sabe hierarquia. O cara mandou você treinar, você vai treinar. Mas eu já fiz isso. Não, cara, você não fez direito, vai fazer de novo. Então você aprende muito isso, porque a vida, querendo ou não, a gente tem muito disso. As coisas não são do jeito que a gente quer. A gente não faz só o que a gente quer. Cara, e ontem foi muito legal, eu tava esse final de semana num evento, e aí tinha uma palestra do Thiago Nigro. Sim. Cara, ele chegou lá e começou a abrir todo o modelo de negócio dele. Tudo que ele fazia lá, muito massa mesmo, muito massa. Nunca tinha visto algo tão aberto assim pra entender todo o passo a passo. E alguém falou pra ele, o que você faz hoje que você odeia fazer? E muitas vezes o cara que veio de um conteúdo, hoje às vezes ele não tem mais saco de fazer, né? Tipo, de estar ali nas redes sociais, blá, blá, blá. E ele falou, tem muita coisa que eu odeio fazer ainda, mas que eu preciso fazer, que foi o que me trouxe aqui. Então, assim, tem coisa que não tem como parar. Tipo, academia. Você não para de ir pra academia, porque se você parar, ou você vai ficar magrinho se você quer ganhar massa, ou você vai engordar. Se você parar de fazer dieta, você vai engordar de novo. Tem coisa que é pro resto da vida. Tipo, treinar a equipe é pro resto da vida. Estudar é pro resto da vida. Atualização é pro resto da vida. Então, se a gente entende que tem coisa que é pro resto da vida, cara, deu. Para de mimimi. Foca em outra coisa. Eu acho que tem uma coisa bacana nisso, que é a capacidade de você conseguir encontrar o gosto e a satisfação na rotina, por mais monótona que ela seja. Porque se você pegar um atleta de alto rendimento, você filmasse a vida dele inteira e passasse ela como um filme, seria um filme muito chato. Porque é fazendo a mesma coisa todos os dias. Todos os dias. Até virar o melhor. Exato. Esse é o lance. Só que ele tem que achar gosto naquilo, satisfação naquele processo, né? Mas eu acho que aí tem algo muito legal que a gente pega pro atleta e para um paciente com uma dor crônica. Apaixone-se pelo processo. O foco do atleta não pode ser só lá o campeonato. O campeonato é uma coisa, mas ele tem que encontrar a melhora todos os dias. Todo treino tem que ser melhor, cara. E o paciente com dor crônica é a mesma coisa. O foco do tratamento não é zerar a dor. Cara, é você entender o que você tá fazendo apesar da dor. O que eu tô conseguindo melhorar apesar da dor. Então, eu acho que tudo a gente leva a isso. Acho que esse primeiro foi uma fala muito boa. Parabéns. Obrigado. Quando eu começar a exagerar falando de dor, vocês me dão um toque. Eu te mando a bolinha vermelha. Manda a bolinha vermelha. Uma questão muito importante, que eu acho que o maior erro que existe no tratamento do paciente com dor. Quando ele chega, nós temos o hábito de perguntar assim, 0 a 10, qual é a sua dor? Beleza. Ele começa a aprender toda vez te responder numericamente. E ele atribui, então, que a melhora dele só vai vir se esse número reduzir. Mas o que é a melhora do paciente com dor?
É voltar a andar, é voltar a Exato. ter relação sexual com a esposa, com Exato. o esposo, é voltar a lutar, é voltar a fazer o quê? É voltar a viver. Então a funcionalidade de qualidade de vida, ela é superior à redução da intensidade da dor. E ela vai vir antes. Mas se você não ensinar isso pro paciente, Exato. vai acontecer uma frustração bilateral. Ele virar refém disso, né? E vai ficar frustrado, que foi exatamente o que você estava falando. As pessoas, eu acho que a gente tinha que pensar no seguinte: as pessoas se frustram porque elas criam expectativas Isso. desalinhadas. Expectativa e realidade. E aí, por exemplo, se a gente entrar, por exemplo, num digital, a gente tá falando de um curso online, cara, o cara entrou num curso, no onboard dele ali, ou ele vai falar com o suporte, ou ele vai ter um acesso ao curso, ele tá com uma expectativa lá em cima. Se ele entra ali e ele vê um curso de merda, porra, na hora, reembolso. Clicou, reembolso. E tem 7 dias. Não, isso é de lei ainda, né? Fora os que um curso pequeno o cara vai assistir e pede o reembolso, mas isso é outra história. Mas assim, eu acho que algo importante, porque desde que a gente começou no digital, acho que 2018, 2019 já tinha muito curso EAD. Então o EAD já estava mais em alta. E eu lembro que quando eu decidi ir para o digital, né, otimizar o tempo para criar algo que funcionasse no digital, a gente se preocupou muito com a experiência do aluno. Então assim, eu fui investir para aprender como eu poderia realmente ter uma experiência do aluno legal. E aí eu comprei alguns cursos EAD. E cara, teve uns cursos que eu comprei que eu falei, meu, que merda isso. Como é possível um 2 negócio horas, a gente tava falando, né? 2 horinhas de curso, por mais seja baratinho, mas aquilo não serve para nada, não transforma a vida de ninguém. Então acho que desde o começo eu fui muito direto em relação ao que eu queria. Então assim, não é um curso só para tal objetivo, mas é o que vai impactar na vida dessa pessoa que fizer o curso. Então assim, tem muito de modelo mental, né? Mentalidade ali. E como que você mantém isso com o crescimento que você teve? Cara, equipe. Hoje a gente tem time de suporte. Então a gente tem pessoas ali, por exemplo, quando a gente começou, a Raíssa era o nosso suporte. Né? Tipo assim, eu, professor, a Raíssa é suporte. E isso foi muito legal porque a gente teve toda empresa, uma clínica, enfim, é muito bom você ouvir o cliente. Então, como a Raíssa estava direto ali com os alunos, ela ouvia o cliente e sabia qual a dificuldade que ele estava tendo, se tinha, por exemplo, algum curso que estava com um volume ruim, com a imagem não sei o quê. Então, a gente recebia muito isso. Isso ajudou demais a gente a entender problemas que a gente poderia estar passando. E hoje, a gente tem time de suporte. Então, eu tenho pessoas, e é muito legal, porque a contratação de um time de suporte, você tem que contratar pessoas que se importam com o outro. Eu não posso contratar uma pessoa fria. Tipo, a pessoa não pagou o curso. Aí ela, sei lá, tá vencendo o curso. Aí a gente manda, fulano, não sei o quê. Aí a pessoa responde, meu cachorro morreu, não sei o quê. Não posso cobrar essa pessoa nesse momento. Eu tenho que primeiro me importar com ela pra depois, como que a gente vai resolver, tal, não sei o quê. Então, assim, essa contratação das pessoas são muito importantes. E aí hoje a gente tem essas pessoas que substituem a Raíssa hoje e que, nossa, são incríveis de verdade. Mas que ela tá ali em cima, treinando o time o tempo todo, verificando, Treinamento de time o supervisionando. tempo todo. Agora tem uma Acho pergunta. que ela não veio, né? Um beijo. E a Giovana, minha esposa, também te mandou um beijo. Eu tenho uma pergunta para ambos aqui. Quando vocês cresceram muito no digital, provavelmente, primeiro só contextualizando, a primeira vez que a Valquíria veio falar comigo, a resposta foi um bot. Ela me mandou... Ai, cara, aquilo foi... Foi muito louco, foi muito louco. Recentemente dei uma entrevista na Jovem Pan Saúde, aí ela comentou no post, eu já mandei uma mensagem pra ela. Falei, que bacana, você comentou, não sei o quê, vamos vir pro podcast. Daí ela falou assim, nossa, eu acabei de seguir, você mandou uma mensagem, achei que era um bot. Eu achei que era um bot, juro. Falei, porque não. hoje em dia tem muita automação, né? O robozinho entendeu que era um físio, mandou um convite, velho. Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês dois é Comente assim, aqui, podcast. eu falei, é o Rickbot. Até aproveitando nisso, vocês que estão aqui assistindo, tira um print aí da tela do seu celular ou tira uma foto da televisão onde você está assistindo, seja do computador, não sei. Marca, doutora Valquíria Fernandes, Físio Sem Limites, doutor João Mendes, Ricardo Ambrosio Físio. Não posso responder por eles, mas eu e o Físio Sem Limites vamos aqui repostá-los nos nossos Agora eu não stories. posso falar que não, né? Agora vai, viu? Tô brincando. Eu falo isso justamente para ter que repostar. Não ri que você vai receber uma resposta do bot. De acordo com o podcast. Olha que legal, você tá me seguindo. Ai, que legal. Como que vocês lidam com as pessoas que não conseguem compreender a relação de dar atenção para elas em resposta e não entregar a sua vida para elas, como responder mensagem de madrugada e todo esse sentido? Porque o crescimento de vocês foi muito grande, então as pessoas mandam mensagem provavelmente com vários fatores diferentes e em momentos diferentes do dia. Como que baliza isso para a pessoa não ficar nem brava com vocês, nem parecer um desrespeito, né? Sim. E vocês não perderem a vida de vocês?
Eu acho que é o que a gente falou desde o começo, de expectativa e realidade. Eu acho que é um alinhamento que a gente vai desde o começo. Então, tipo, acho que no começo a gente quase que vende a nossa vida mesmo, é normal. Então, no começo, como vende, pô, era eu ali. A pessoa podia me mandar, por exemplo, um caso clínico no Instagram, eu respondia, cara, independente de ser aluno ou não. Então, assim, teve muitos alunos que entraram no meu curso depois que eu respondi. Porra, Val, você me deu atenção, nem era teu aluno, não sei o quê, pá, que incrível. São coisas que a gente consegue, às vezes, estar ali. Que era um Instagram muito menor. E chega um momento depois em que a gente não consegue mais estar ali esse tempo todo que a gente gostaria. E a gente começa realmente a formar equipe ali, arrumar postura. É que eu tava perguntando pra vocês dois, aí eu mandei a pergunta pros dois. pegando outra câmera. Não, mas arrumar postura vai ficar com uma dor na cervical. Já tá pegando aqui. Mas chega um momento que a gente tá crescendo, em que a gente vai alinhando essa expectativa e, tipo, hoje eu não falo mais, eu vou responder a sua dúvida, eu falo, meu time. Entendeu? Tipo, eu não tô mentindo pra ninguém. Cara, eu tenho um time, eu tenho 2 monitores hoje que respondem a dúvida de todos os alunos em 12 horas. Então, mandou um... Cara, é muito louco de verdade. Eu acho que, por exemplo, a gente tem uma comunidade no Telegram de cada turma. Uhum. E os alunos podem mandar qualquer dúvida de caso clínico. Se o cara atender 10 pacientes, ele pode mandar os 10 pacientes e a nossa equipe responde, orientando ele ou do que a gente entende em termos de raciocínio que ele precisa prestar atenção, ou da aula no curso que tem para ele assistir. Então, sim, é um suporte gigantesco para responder essas agora dúvidas. Eu vou fazer até uma pergunta, que agora até me interessou. Esses suportes são fisioterapeutas? Os monitores são. Olha. Eles são físios que fizeram a formação. Foi muito legal, porque eu demorei 2 anos para fazer isso. Eles são físios, porque é muito difícil, né? Você passar para alguém e responder para você. Então, você tem que treinar. Então, tem que ser pessoas bem capacitadas. Eles são físios que fizeram a formação. E aí, depois, eles estavam ali, né? Porque o acesso do nosso curso, ele varia muito de 1 a 2 anos. Os primeiros sempre tem 2 anos. Então, é muito tempo que eles estão ali com a gente. E aí, eu fiz uma seleção. Falei, olha, vou abrir vaga para monitoria. E aí eu falei, gente, quem quiser, e aí coloquei lá o quanto que eu iria pagar, eu preciso de 2 horas por dia, e lógico que o valor que eu ia pagar é muito baixo em relação ao que a pessoa atende em termos de consultório, mas eu falei, não é pra qualquer um, é pra quem quer realmente se dedicar a isso, estudar e aprender mais e ter esse contato comigo, porque ele ia ter um treinamento 1 hora por semana comigo. E aí 40 se inscreveram lá na época, e eu passei uma prova, fiz uma prova do curso e de atendimento de suporte. Pô, perguntou aqui, sei lá... Não tô conseguindo acesso, não tô conseguindo falar com o suporte. Eu queria saber como que eles iriam responder. Eu sou o suporte. Ele já mandou, eu sou o suporte. Você tá isso. E aí foram que eles entraram e a gente começou o treinamento. E aí, sim, todas as dúvidas primeiro eles mandavam pra mim. Então, tipo, Val, chegou essa dúvida, como que a gente responde? A gente foi fazendo um formuláriozinho ali das perguntas mais frequentes e aos poucos eu comecei a confiar na resposta deles. Tem que ter um FAQ, né? Lembra do FAQ? Eu lembro desse daí, eu assisti esse episódio. Você assistiu esse Lembra do FAQ? Eu dei muita risada nisso. Até hoje eu fico impressionado. Uma coisa que eu aprendi muito com o Pedro Sobral, né? Que Sim. ele falava assim, pô, principalmente quando você tá começando, responda as pessoas com um story. Ao invés de responder digitado, se pega, tiver condições, tiver mão pra isso, total. E era muito legal, porque eu respondia as pessoas, e as pessoas ficavam loucas, meu Deus, ele me respondeu, e tirava print, postava. E muitos alunos surgiram a partir daí. Né? Então esse contato próximo, principalmente no início, é muito importante. Eu tenho certeza, a Valkyria é super acessível, a gente vai nos eventos, quando a gente se encontra, acho que o último que a gente se encontrou foi em Maringá. Maringá. Pô, ela recebe todo mundo, então não é que ela é inacessível, mas chega um momento que realmente que não dá pra dar atenção pra todo mundo. Isso evento eu acho que até ainda é de boa, sou realmente muito acessível. Na internet agora, não tem como responder todo mundo pra, hoje em tipo, dia. sei lá, mandar um áudio, responder. Exato. Eu acho que isso se torna um pouquinho mais difícil mesmo. Na praia. Cara, outro dia eu tava saindo de uma aula de surf, foi muito legal. Eu tava saindo de uma aula de surf lá em Ponta Negra, eu lá com a cara toda branca, e a menina fisioterapeuta, eu te conheço. Você não encontrou também outro dia no shopping? Você falou, no shopping, na farmácia. Isso. O podcast. Reconheceu por causa do podcast. Eu tava no Pelourinho, na Bahia, passeando com a Giovana em Salvador. Me param lá também pra tirar foto. Então é bacana esse reconhecimento. Com certeza. Mas o problema é conseguir dosar esses elementos que vocês falaram, né? Mas, show. Agora eu tenho uma outra dúvida em relação ao crescimento de ambos. Tô desvirando aqui, ó. Bom,
A gente já sabe que acontece pra todo mundo. Agora é estrelinha, blá blá blá, blá blá blá, né? Enfim. E muitas vezes das pessoas próximas até, tem essa questão. Mas vão surgindo pessoas totalmente bizarras e vão surgindo propostas bizarras, tanto de pessoas que acham que se vocês são bem colocados na rede social, vocês têm a obrigação de repostar quando elas marcam vocês ou quando elas fazem um pedido. O que vocês já receberam de pedidos de pessoas que falam assim, olha, me marca, ou divulga meu trabalho, ou divulga isso, ou divulga essa comunidade, que você falou, tá totalmente off, ou foi bizarra, ou que vocês lembram que é bacana comentar? Eu posso enumerar um monte, mas vou deixar a Valquíria começar. Vai lá. Não, eu acho que eu até não passei tanto por isso, porque dependendo do momento que eu tô, é super tranquilo repostar. Não vejo problema. Agora, se a gente tá numa estratégia muito específica para algo que é mais complicado, porque o repost cai muito engajamento. Então, se tem lá uma narrativa de um storytelling que tá muito focado para alguma coisa, Que cara, faz não sentido, cabe outra coisa ali no meio. E às vezes você até gostaria de ter aquilo salvo, né? Tipo, algum aluno fez alguma coisa muito legal e você gostaria de ter salvo no seu Instagram para depois, talvez. Mas tem hora que não cabe. Então, assim, eu sou muito clara quando alguém me pergunta algo. Tipo, eu já tive aluna, você pode repostar? Ela tava estudando o curso. Ela foi lá, tal, você não pode repostar? Eu falei assim, olha, hoje eu não posso, porque o meu Instagram, ele tá focado em tal coisa. E ainda, tipo, entre aspas, dei uma aula de Instagram pra ela. Eu falei assim, olha, a gente tem que escolher aquilo que a gente vai fazer, a narrativa tal, porque o repost vai cair o engajamento disso, não sei o que. Lá, que legal, Val, obrigado. Então, assim, sou muito, muito de boa pra responder, porque eu acho que não tem segredo, né? A não ser que, sei lá, seja alguém que você não quer mesmo. Mas essa é a desculpa que a gente tem que dar mesmo. Porque chega muita marcação, como ela falou, vai cair o engajamento, sai fora do contexto daquilo que você está abordando e vai ficar meio sem sentido. Total. Normalmente o que eu acabo repostando hoje são os alunos. Mas agora, ele fez um Reels, a menina fez uma publicação de qualquer coisa que não tem nada a ver com a minha história, repostar fica meio... Eu postei que o João tava usando eu cheguei aqui no podcast e eu presenciei o João saindo do carro e fazendo um taping pra tapar os buracos no capô do carro. Cara, eu achei que era aquele vídeo que viralizou na internet, tá ligado? Aí eu que falei, pega um buraco, vai lá e põe um tape ali. Eu falei, mas ele fez um taping no carro. Eu não lembro se você repostou. Não. Já tá vendo? É porque tava fora do contexto. Lá, Fora do tá contexto, vendo? a gente Tá tava vendo? no mesmo ambiente. Tá vendo? Seu Mesmo celular sendo tava do sócio, meu tá lado. vendo? Só pra todo mundo entender. Não, tá Não é brincando, específico contra você. Até mesmo coisas aqui do próprio podcast, Sim. eu não reposto Exato. toda hora, né? Exato, Porque exato. senão eu perco ali a linha de outras coisas que a gente precisa É assim abordar. que o João é, viu? Tô brincando. Não, mas eu só aprendi isso depois dele. Depois de andar mais com o João, eu tenho... O meu Stories, ele bate 20%, às vezes 25% do meu número de seguidores. É uma coisa muito boa pro Stories. Muito. Só que aí não dá pra eu ter 500 milhões de Stories. E é muito delicado. Então, pra qualquer pessoa que me posta, eu gravo a mesma coisa. Tudo bom então? Sabe o que acontece? É que, Instagram é um business, né? E aí eu vou explicando. Mas as pessoas, acho que elas estão entendendo aos pouquinhos, mas é um negócio. Ali é onde a gente vende o nosso trabalho, pode ser em outras plataformas também, mas o Instagram é o mais utilizado. Então não tem como a gente ficar fazendo qualquer conteúdo de qualquer jeito. Tem que ter estratégia para tudo na vida, né? E lá não seria diferente. Bom, quando nós falamos de Instagram e de tudo, sempre a gente vai pensar em haters e tudo mais. Só que nós estávamos comentando que a fisioterapia tem um grande inimigo, né? Que você chamou de inimigo oculto. Valquíria, quem é o inimigo oculto? Até eu fiquei na dúvida agora. Vamos lá, curiosidade. Quem é o inimigo oculto? Dá o corte, né? Quem é? Doutora Valquíria, quem é o inimigo oculto da fisioterapia? Eu não vou te dizer que é da físio, mas é a minha visão sobre isso, né? Que a gente estava conversando. Então, assim, pra mim hoje, eu bato muito em cima do protocolo. Então, algo que eu sei que existe o protocolo pós-cirúrgico, que existe o protocolo da metodologia, mas eu acho que quando a gente olha para um paciente e a gente enxerga ele como um tratamento de protocolo, cara, não vai dar certo. E aí que eu entro muito na questão que eu defendo, que é o raciocínio. Porque, se você fosse apenas um fisioterapeuta executor, você não tem diferencial nenhum. É tipo operador.
Operador de caixa, qual a diferença de um para o outro? É operador. Então, se for executor, você nunca vai ter um valor interno reconhecido pelo paciente. Agora, a partir do momento que você mostra que você tem sim um roteiro, e eu acho muito melhor essa palavra. Cara, eu tenho instruções aqui que eu preciso seguir, eu tenho um paper que saiu, tem uma evidência de tal coisa, eles me recomendam fazer isso daqui. Só que eu não pego isso pronto e coloco no paciente, eu tenho que raciocinar. Pô, qual a idade desse paciente, como que funciona na vida dele, como que eu oriento, como que eu encaixo isso? Isso para mim é raciocínio. Por isso que eu gentilmente chamo de raciocínio clínico avançado, porque eu acho que assim, cara, não é todo mundo que tem. Então assim, se a gente fala simplesmente raciocínio clínico, é o que a pessoa acha que já aprendeu na faculdade. E tem muita gente que raciocínio clínico é o óbvio do óbvio do óbvio. Ah, tá inflamado, faz alguma coisa anti-inflamatória. Pô, não é isso. Então, assim, como que eu vou, entendo o paciente e vou atrás para realmente ver como eu vou poder ajudar ele, qual a evidência que tem, quais as ferramentas que tem. Então, isso para mim é raciocinar. Por isso que eu bato em cima de protocolo e eu uso muita frase de fisioterapia, não é protocolo, mesmo com os haters me batendo. E os haters que vêm do João, sabe, cara? O João gosta daquele post assim, fisioterapia... Fisioterapia não é tratamento, fisioterapia é profissão, para lá. E eu super entendo isso. Mas quando eu coloco é no sentido realmente de, cara, nada que vem da fisioterapia é protocolo, velho. Seja como profissão, seja como tratamento, cara, nada. A gente precisa ter a nossa parte. Senão seria só uma IA ali, põe ali para executar e tá bom. O mais terrível é que hoje em dia muita gente está usando o chat GPT para prescrever, para elaborar tratamento para muito paciente. De qualquer jeito, ó, tem um paciente X, me dê um tratamento. Gente, é triste o que a gente está vivendo. Você sabe que, baseado no inimigo oculto e no que você falou, o inimigo oculto do tratamento de dor, basicamente é quando o paciente tem dor crônica e as pessoas focam o tratamento 100% no tecido. Quanto mais tempo a pessoa tem dor, mais a dor é uma projeção, né? Uma construção do cérebro dela, e menos a dor é um problema no tecido. Só que na faculdade, nós não aprendemos a raciocinar o contexto de dor dos pacientes, que todos os pacientes têm dor, em aspectos neurofisiológicos e tudo mais. A gente aprende exatamente, o tecido está inflamado, anti-inflamatório. E se não está inflamado agudo, está inflamado crônico. Então vai, né? E aí vem daquele modelo que era no primeiro corte, na primeira tentativa, de plano de saúde, cara. Aquela parada de, o problema é no ombro, fisioterapia no ombro, sabe? Da guiazinha. Ah, fisioterapia é pro ombro. Não, é pros dois ombros, então peraí. Ah, é pro ombro e joelho, então peraí. E você ver o paciente como parte do corpo e não o paciente. E aí outra frase que eu falo muito, não trate a doença, trate o paciente. Por isso que eu uso o 360. É nesse contexto. Não é simplesmente, é holístico, é integral. Cara, tipo assim, a galera tá com um zoom in ali, tô no ombro. É zoom out. Olha para o paciente, vê o que te chama atenção, o que você precisa ver, além daquela dor que tá ali. E para trazer isso pro pessoal, no digital, João, como que... Gente, isso é complicado. Isso é complicado, como a própria Valquíria falou, tem muito hater, tem muita gente que é preso à técnica, tem gente que é muito preso aos protocolos que aprendeu na faculdade, aos protocolos que recebem de médicos e acham que tudo ali tá perfeitamente certo. Então, eu gosto muito do trabalho da Valquíria e... modéstia à parte, ao que eu faço também em várias outras pessoas, que é trazer de uma forma mais leve. Sim. Né? Às vezes de uma forma, ela de uma forma mais leve, mais séria, outras pessoas de uma forma mais humorada. Tem que usar todos esses recursos que a gente tem hoje para atingir. A gente é um pouquinho mais velho, né? Temos aí entre 30 e alguns poucos mais anos, né? Mas se você pega essa turma que hoje vem com 17, 18, 19 anos na faculdade, por mais que esteja na era digital, ainda é muito cru. E hoje o ensino, infelizmente, vamos combinar, tá cada vez pior. Né? O ensino superior já vem de um ensino de base ruim e vem para o ensino superior também não tão adequado. Então a gente precisa acessar a fala desse pessoal para poder transformar melhores profissionais. A dificuldade nisso está no inimigo oculto da internet. O inimigo oculto da internet para o fisioterapeuta é o tratamento que tira a dor em uma única sessão, é o tratamento que coloca o paciente para andar em uma única sessão. Sim, são as promessas milagrosas, até no próprio Código de Ética diz isso, né? Nunca prometa terapia infalível. E aí, perfeito. O que a pessoa entende como raciocínio clínico pode ser o milagre que ela vai realizar. Então, às vezes, ela tem que ter essa... Para os pessoal jovens que vão chegando agora, para os jovens que vêm chegando, é importante ter a noção de que é uma construção e é uma construção demorada.
É uma Sim. construção que você não pode ter o protocolo 10 sessões, 15 sessões, 5 sessões. Você precisa entender o paciente. E às vezes não dá nem para falar para ele quantas sessões eu precisar. Fala, olha, de fato, enquanto nós não iniciarmos, não dá. Sei lá, em 3 meses a gente tem que ter uma melhora, mas tem coisa que não dá. Não é um trauma agudo, né? É que também a gente tem, acho que a Valquíria vai concordar que tem uma experiência boa nisso também. O próprio paciente já chega mal informado muitas vezes do médico, com o número de sessões e tudo mais. E o fisioterapeuta às vezes fica coado, pô, se eu não resolver eu perco o paciente. Se eu perco o paciente eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro eu não sigo a minha vida. Então junta uma avalanche aí de questões, o fisioterapeuta acaba ficando preso, mas precisa se desgarrar, mas precisa entender esse caminho. Como que é, Valquíria, para você ensinar raciocínio clínico num mundo que é tão focado em diagnóstico biomédico? Cara, eu acho que eu tenho um viés muito grande para isso. Eu vim muito da formação de terapia manual, de osteopatia. Então, assim, você é muito focado nisso, né? Tipo, de realmente... A própria anatomia também, de entender muito as relações anatômicas. Então, quando eu comecei mesmo no digital... Eu era muito forte nisso. Eu lembro das minhas primeiras aulas, era muita anatomia, era muito diagnóstico nesse contexto mesmo, biomédico mesmo. E quando você começa a aprender sobre marketing digital e você vai entendendo e, enfim, como que você atrai uma pessoa para aquilo que você vai oferecer de solução, você entende que muitas vezes você tem que atrair pelo que ela quer e entregar o que ela precisa. E com certeza muitas pessoas me julgaram por isso no começo, sabe? De você colocar, às vezes, para rodar anúncios que você atrai a pessoa pelo que ela quer, só que dentro você entrega o que ela precisa. E até se falou, né, dessas promessas mais milagrosas. Se a gente olhar para o marketing, às vezes ele tem um apelo para isso, em várias áreas. Porque as pessoas estão ali, tipo, ela está procurando isso. E aí você tem, às vezes, aquela clickbait, aquela parada ali que a pessoa, você quer que ela clica ali, para depois você conduzir ela para algo. Então é muito difícil, às vezes, você fazer algo que não é tão chamativo. É muito difícil, é um trabalho muito grande você entender ali. Então no começo eu usei mais isso, eu fui mais apelativa nessa chamada da galera, assim, para depois... Mas é mais ou menos um negócio assim, né, Valquíria? Vamos combinar. Não é assim, resolva o problema do seu paciente na primeira sessão. Resolva o problema do seu paciente desde a primeira sessão. Não, total, eu nunca usei nada, eu sempre usei desde. Entendeu? É isso que eu tô falando. Vamos Mas fazer não uma busca, vamos fazer uma resolva. busca. Não, mas não resolva. Na verdade, eu sempre usei o descubra. Descubra, tipo, era uma trate, parada assim. isso, e era muito focado em tecido. Mas Então, o 10D já muda Total, o conceito, total, é desde o começo. entendimento, é. E era muito focado em tecido, então é isso que eu queria te dizer, tipo, muito focado em relação a qual o tecido que está gerando a dor e tal, mas não no sentido de crônico, no sentido do paciente que tá ali, pô. Então, quando a gente trabalha com terapia manual, você tem muito paciente que é o agudo ou o antigo subagudo, né, tipo, que tá ali também. Não sei, na ortopedia você tem muito isso, tem, pô, enfim, a porrada de testes ortopédicos que tem, né, é uma pegada diferente. E chegou um momento que começou a me incomodar um pouco. Então, quando você tá na exposição, quando você tá como influencer, algumas coisas começam a incomodar, porque você sabe que você fala e é muito forte. E tudo que a gente fala, quando a gente é muito influencer na internet, as pessoas começam a replicar aquilo. Então, eu comecei a ver, às vezes, da boca de umas pessoas, saindo algumas coisas que não necessariamente me agradavam. Porque você tava falando muito aquilo fora, não dentro do curso. E aí foi que eu, tipo, falei, não, peraí, deixa eu arrumar isso daqui. E aí a gente tirou um pouco desse clickbait, tirou um pouco desse apelativo e trouxe para algo mais, entre aspas, normal. Mas aí já tinha tração, né? Sim, Já tinha, já. Poder... Eu posso dizer que foi praticamente uns 2 anos, assim. Praticamente uns 2 anos, assim. E teve algum que vocês falaram, puta, postei merda? Sabe? Aquele que você posta, não, aquele que você grava, que você fala, cara, que da hora. Aí quando lança, que você assiste, você fala, puta que eu pariu, né? Fala, acho que não, sabe? Vamos tirar rápido, não sei, teve algum? Cara, eu tive, foi pouco tempo atrás, mas eu não vou lembrar com... Cara... Eu me empolguei ali, e a Raíssa que veio me cortou na hora, cara. Eu me empolguei, foi a parada da separação da Sandy. Eu fiz um meme ali com a separação da Sandy, pô, eu joguei ali, sabe? E aí, na hora, a Raíssa, tipo,
me cortou ali e falou assim, apaga isso, não sei o que, olha isso. Eu falei, meu, era simples, era uma brincadeira. Mas ela, você não pode falar da separação dos outros. E aí mandou eu apagar na hora. Ela é fã de Sandy Júnior? Não, cara, ela não é. Ela é fã de KLB. Por isso. Ela achou que ia dar muito ibope. Não, então, mas é aquele ibope que a gente tava falando, né? O ibope, assim, das pessoas falarem muito mal. Ele vai sim, tipo, ir muito pra frente, mas talvez você mancha a imagem com pessoas que não precisava ali. Total. E aí, enfim. Eu tive um que eu postei sobre... Eu tenho uma questão muito importante em relação à dor crônica. De que, assim, nós precisamos tratar o contexto biopsicossocial, mas nós não somos psicólogos. Então, nós precisamos identificar elementos e saber, olha... Esse ponto ele precisa ser encaminhado e alguns aspectos, mas a gente não pode ignorar nunca a parte biopsicossocial. E a gente sabe que isso é um debate muito grande. E às vezes quando eu escrevo algo sobre isso, teve um que eu escrevi no feed, sabe? Você vai colocando várias frases e alguém postou assim, nossa, mais empatia. Eu apaguei porque eu falei assim, eu não me comuniquei bem. Cara, acho que a pessoa não entendeu. Que ela tivesse entendido uma coisa, ela entendeu outra. Aí eu apaguei e falei, no futuro eu faço. E eu tenho no podcast, tenho várias coisas falando disso, que é mais fácil de explicar, né? Mas isso é um debate ainda grande, né? As pessoas têm essa questão. Eu nunca tive nenhum problema com isso propriamente, a menos do piso salarial. Quando eu fui dar a minha opinião e colocações do porquê deveria ser o piso salarial assim ou assado. Né? E essa é uma polêmica. Normalmente teve que andar com segurança. Não necessariamente com segurança, mas houve ameaça. Foi daí que eu apaguei a publicação. Quando chegou a esse ponto de vida mesmo, de agressão, etc. Então, assim, só nisso. Mas do resto, acho que envolve política, né? Daí é um outro mundo. E foi uma outra publicação também de parte política propriamente. Aí eu recebi uma ligação superior. Tira isso agora, vai dar ruim pra você. Eu falei, caramba, estamos numa ditadura, vamos lá. Vou apagar, não quero morrer. Não, cara, eu sou muito de boa. Eu não sou a pessoa de política, eu não sou a pessoa de encrenca. Então, assim, eu sou a primeira a tirar também. Alguém falou alguma coisa? Melhor. Tô fora, tchau. Valquíria, quanto tempo você acredita que o fisioterapeuta ele precisa ter minimamente para se preparar para conseguir desenvolver um raciocínio clínico avançado? Porra, velho. Eu acho que depende muito do quanto essa pessoa se dedica em relação à intensidade mesmo, né? Então, tipo, se a gente for levar pra um atleta, quanto tempo uma pessoa demora pra se tornar faixa preta em karatê? Depende. Em média, talvez uns 7 anos. Com qual esforço ali? Né? Então. Mas, tipo, eu em 5 anos peguei faixa preta. Então, tipo, consegui tirar 2 anos ali. Depende realmente, eu acho que da intensidade. Mas... Cara, é porque assim, é tanta coisa que a gente tem que estudar, né? Se a gente for ver. Mas eu vou dizer... focado, por exemplo, no RCA 360, que é o que a gente... que é o foco que a gente tem ali do mínimo, vamos dizer assim. Ali eu coloco pra pessoa, cara, 4 meses, se você estudar todos os dias, você já começa a linkar coisas que você não sabia antes. Achei justo, hein? Honesto, isso é honesto. Não, mas 4 meses. E aí, cara, estudando todo dia. Estudando todo dia, entendeu? Tipo, todo dia ali. Quem que treinava todo dia, João? Como? O Goku. Eu sabia Eu vim disso. com a meia do Goku e essa meia tá bem gasta por um motivo específico. O Akira Toriyama morreu essa semana, o criador de Dragon Ball. Mês passado, porque já é dia 20 de abril. Tá. E aí, hoje eu trouxe mais de uma meia, e todo podcast eu vou tirar por a meia do Dragon Ball. Caraca. Mas sabe quando eu tava pondo a meia do Goku? Assim, eu me emocionei, porque, anime, desenho japonês é muito importante pra mim, assim. Verdade, total. Pus a meia do Goku e eu lembrei o quanto que você assiste um anime e eles estão sempre se matando de treinar. Treinando, fracassando e treinando, fracassando, treinando. Né? E muitas vezes as pessoas não compreendem o quanto que elas precisam sentar a bunda na cadeira e realmente quebrar a cabeça para não ter resultado no outro dia. Para refazer isso no outro dia, e no outro, e aí começar o resultado a chegar. Né? Mas uma dúvida minha mesmo. O quanto que é essa relação do estudo teórico, sentado ali estudando, se você muitas vezes não vai ter todos aqueles casos na prática? Concordo. Como que fica essa correlação para você fixar de fato? Então, eu acho que são algumas coisas. Porque assim, às vezes você não tem o seu paciente como case para você ter a fixação, mas você tem o do colega. Então, quando você envolve numa discussão, pensa só, o Ricardo chegou falando de uma paciente dele assim, assado. Cara, se a gente discute isso também fixa pra mim. Quando eu tiver um paciente do jeito que ele falou, eu vou lembrar, cara. Então, isso já vai me trazendo experiência, mesmo que eu não atendi. Lógico que atender é diferente, mas eu acho que ter essa discussão de cases ajuda muito.
Pô, e não é à toa que se a gente olhar pra... Eu vou usar a medicina porque isso é muito forte na medicina, né? Eles têm vários... vou dizer o nome, não é? Conferências, parada lá, que você, cara, você tem cases. Mesa redonda, tem reuniões. muitas. Tipo assim, vou apresentar um caso complexo aqui. Pô, apresenta, a galera discute. É alto nível de discussão. Então, tipo assim, um atendeu, mas toda a galera tá ali aprendendo com aquele caso. E psicólogo tem supervisor, que ele vai debater com o supervisor. Mas isso ainda não é um hábito da fisioterapia. Graças a Deus para os seus alunos já, que eles podem debater com você. Tanto que tem as comunidades lá, né, que você pode discutir. Mas nós precisamos assumir que nós não vemos o paciente em sua totalidade. Por mais que a gente fale que a gente vê. E a gente precisa falar pro outro falar assim, nossa, e tal intervenção? Ah, cara, nunca pensei. E debater esse processo. É importante. Boa pergunta. Cara, é muito importante. Muito. Não, porque é o que acontece. Eu vejo muitas pessoas vêm me perguntar, né, o que eu posso fazer com esse paciente, com aquele outro, né? Muitas vezes a gente já discutiu sobre isso também. E às vezes você sabe a teoria, mas eu nunca apliquei. É quase como se fosse o FAQ, só que aconteceu, Exatamente. entendeu? Ele não tá ali pronto, mas você participou daquilo. É como se você participasse da construção dele, tendo vários cases. Eu não atendi, cara, mas eu vi paciente que chegou assim, usou tal, então melhorou de tal jeito. Aí você já começa. Sabe quando que você sabe que tá no caminho certo? Quando você tem essas dúvidas. Porque quando você aprende uma técnica que se aplica para todas as condições, você nunca vai ter dúvida. Total, né? total. E hoje a gente sabe que tem muitas técnicas. Esse que é o problema, né? Quando as pessoas focam em muitas técnicas que vão servir para tudo, né? Muito. Já houve questionamentos, seja no direct, seja nos comentários, ou até mesmo nas comunidades dos alunos. Olha, Valquíria, outro fulano falou tal coisa, o que você está falando aí é bobajada. Já acontece esse tipo de situação? Viu? Nesse tipo que você tá falando, não. Tipo, já no Instagram, já teve, tipo, postei alguma coisa, alguém vim lá comentar, mas já saiu um artigo tal, mas já saiu isso. Isso de aberto já. Agora, interno, não. Nunca aconteceu. Eu acho que tem uma parada que, assim, eu gosto muito da frase do Vitor, não sei se você conhece o Vitor Damasio. Sim. Você é o cliente que você atrai. Você atrai as pessoas que são conectadas com você. Então, eu não atraio esse Zé Ruela que vai vir, tipo, encher o saco. Eu atraio pessoas que gostaram da minha comunicação, que entenderam que é importante o raciocínio e que estão no nível para estudar aquilo comigo. E é muito forte isso, porque você cria uma conexão tão forte com aquelas pessoas, você muda tanto a vida delas, que parece que as pessoas nunca mais vão te abandonar. Tipo assim, você muda muito a vida das pessoas. Viram seguidores fiéis, né? Cara, é muito, de verdade. O ano passado a gente fez o nosso primeiro congresso lá de raciocínio clínico avançado, foi aqui em São Paulo. A gente falou assim, vou fazer 500 pessoas. Tipo assim, eu abri a inscrição pro congresso em fevereiro, o congresso era em abril. Tipo, eu queria 500 pessoas. E a gente pôs 500 pessoas lá dentro. Então assim, eu fiquei impactada com a galera, tipo, comprando pra ir uma parada em cima da hora. E aí, na hora que... Enfim, é só louco pra organizar um congresso. Congresso é absurdo, evento presencial, caro pra caramba, os ingressos nunca vão fechar a conta, você sai devendo um monte, né? Não tem uma associação por trás, queria ter um patrocínio da associação aqui. Já fica a dica aí, já galera. Já esquecido dessa parte. Mas assim, é muito caro. Só que na hora que você tá ali, tipo, antes você fala, nossa, nunca mais vou fazer isso. Tipo assim, nunca mais vou fazer isso. É muita loucura. Aí na hora que você tá ali, velho, que a pessoa pega o microfone e ela começa a te agradecer. E ela começa a falar da vida, que mudou isso. Tipo, e é 1, é 2, é 3. Meu, aquilo arrepia. Começa todo mundo a chorar. Tipo, é uma loucura. Fala um caso aí que mais impactou. Não, a Valquíria terminou o congresso. Agora são 2 no ano! 2 no velho. Não, de verdade. É uma loucura que você fala, tipo, não posso parar. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. É o nosso combustível. Tem um caso aí que impactou, assim, desse tipo de agradecimento? Que você lembre? Puta, tem muitos. É difícil às vezes falar pontualmente. Sei lá, tipo, outro dia uma aluna falando, mandou uma mensagem, mandou um print ainda e falou assim, consegui pagar a matrícula do meu filho num colégio particular. Nunca achei que isso seria possível na vida. Cara, isso é entendeu? Tipo, a educação pro filho. A pessoa sempre teve que ir lá economizar. Não tinha grana pra isso. Hoje ela tem grana. Pô, colégio particular, vocês têm filho? 10 anos de idade, pelo amor de Deus. É caro, né? É um pouquinho caro. Você bancar um colégio particular, é mais caro que uma faculdade. É, mais caro que uma faculdade. Sim. Então, não. Às vezes não. Hoje em dia não sei igual. Na minha época não era, mas hoje em dia é. Pois é. Então, assim, tem coisas que são muito impactantes, sabe? Tipo, de mudar a vida da pessoa completamente. E aí a gente sai falando que vai fazer o próximo. Um aluno acabou de enviar pra nós, não sei se que ele comprou o apartamento dele.
E Olha quando ele entrou isso, na nossa velho, formação é em fisioterapia domiciliar avançada, Ah, você comentou. ele Verdade. trabalhava numa clínica para convênio e recebia o mínimo do mínimo, né? Aí, nesses meses, ele conseguiu sair da clínica, atingir 10 mil, 15 mil, e aí ele foi fazendo as próprias Sim, você metas e falou, comprou verdade. apartamento. Ele falou, quando o apartamento estiver pronto, eu chamo vocês. Eu falei, com churrasco. Vegetariano. Calma, não, João, calma aí, eu não como vegetariano. carne, não. Sabia que o João não come carne? Não, Pô, se eu nós sou formos sair, eu tô vegetariano. perdido, né? Não bebe quê? álcool, não come carne. Tá vendo? Eu vou... Eu praticamente não bebo também, não foi no seu aniversário, falei, me dá uma cerveja zero aí. Ah, é verdade. Eu comprei cerveja zero, mas estava dirigindo. É, mas mesmo não sou muito A chegado, desculpa não. é dirigir. É, Ele ia porque tomar na virada zero, de ele ano ia ele- tomar zero. Deixa eu falar, na virada de ano, ele me mandou uma foto com 2 latinhas abertas. 2. Ele Duas. falou, nossa, tô bebendo pra caramba. Pô, pra quem não bebe tomar Não, a duas... ressaca é grande depois, Pô, caramba. E ainda depois tinha o champanhe lá, sei lá o que era. Bom, Ainda misturou, E mistura ainda. como você organizou o congresso e todos esses processos, quais são os desafios que você ainda não conseguiu atingir ou os desafios futuros aí que vocês têm em mente? Cara, eu acho que eu tenho um desafio de nivelar um pouco melhor a qualidade dos profissionais. Então eu penso muito, tipo, numa certificação, sabe? Tipo, como se fosse um marketplace mesmo, de eu, tipo, colocar minha mão no fogo e falar assim, que essa pessoa eu garanto. Porque o tempo todo eu recebo, me indica um fisioterapeuta em tal lugar, me indica um fisioterapeuta aqui, Então assim, tipo, sabe aquela parada de você indicar realmente quem você confia muito? Tipo um selo de acreditação do hospital, aqueles... É, Praticamente tipo, uma os coisa monitores que... na vida clínica. É uma coisa que realmente você fala, não, essa pessoa tá aqui treinada comigo, sei lá, um acompanhamento mais intenso, discussões mais aprofundadas, sabe? Um outro nível realmente. Um avançado ao quadrado. Não, avançado. Bom, eu tenho dúvidas? Não, eu ia né? falar porque a gente tá falando tanto do digital, a gente sabe, tem o congresso presencial, mas você consegue dosar meio a meio? Prefere ainda estar no digital? Já quer voltar totalmente pro presencial? Como que tá essa divisão? Eu acho que não é uma questão até de querer, não. Eu entendo que hoje a nossa empresa é uma empresa de educação digital, que a gente foca realmente na experiência da melhor forma possível do digital, mas eu gosto do presencial. É Então, bom, né? assim, independente de congresso, hoje eu quero, esse ano, por exemplo, eu quero ter uma proposta mais até presencial mesmo com a galera. Então, para os meus alunos ali, ter algo mais de acompanhamento mesmo, de ter encontros presenciais para estar cada vez mais próximo deles. Não só pela energia, mas pela prática também, entendeu? Um treinamento. E tipo, uma coisa que eu vou fazer agora no pré-congresso, eu chamei alguns alunos da nossa pós-graduação em que eu vou fazer atendimento de paciente ao vivo para eles. Então, tipo assim, vou chamar o paciente ali, cara, a gente vai atender junto. Eu vou estar lá atendendo, eles vão estar ali sentadinho, pô, vamos discutir. Você acabou de ver o paciente aqui, vamos discutir. Então, acho que isso é um aprendizado muito grande, né? Que é vida real, não sei, cara, como o cara vai chegar, como vai sair. Tipo, vida real. Isso é bom. Isso é bom também porque você... muitas pessoas, quando ainda existe esse meio a meio do digital e das pessoas que não entendem o mundo digital, né? E que, ela tem um currículo digital e na vida real ela não é ninguém, isso é só um corte da realidade, é tudo uma edição, né? Quando você faz isso também, você consegue quebrar algumas objeções que são necessárias para que algumas pessoas que precisam evoluir com você na fisioterapia e tem uma barreira, não vem, né? Então elas começam a falar, olha, não, é skin in the game, cara, ela põe a pele no jogo, ela tá ali. Entende? Isso é bacana, isso é bem bacana. Mas pô, total. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Você falou que estava lá em Curitiba, depois trabalhou no Mato Grosso, mas já estava em São Paulo. Por que você foi para o Rio Grande do Norte em Natal? Tão longe aqui dos grandes centros, digamos. Qual foi a escolha por Natal? Eu acho assim, esse foi um momento que, enfim, a gente fechou a nossa clínica lá no Mato Grosso. A gente tinha uma clínica muito grande, referência lá no Mato Grosso. E a gente fechou ela, eu pedi exoneração da UFMT. Então, tipo, foi um momento de grande guinada mesmo. E a gente poderia ir para qualquer lugar do Brasil. Então, assim, meu primeiro ponto foi praia. Eu falei Quero assim, praia, gosto de praia. Raíssa, eu quero praia. E aí a gente começou a olhar. Só que a Raíssa é do Rio Grande do Norte. Ela já é de lá. Pô, então, tipo assim, o viés dela, então vamos pro Rio Grande do Norte. Então, ela era um viés muito grande. E foi meio que numa questão assim, vamos passar um tempo lá.
Só que eu me ferrei nessa, porque ela não quer mais sair. Então vou passar um tempo lá, já tá 3 anos lá já. E isso eu adoro, na verdade, Rio Grande do Norte. Natal é bom pra morar, eu gosto da praia, água quente, entendeu? Eu sou da água quente. Não, pra mim, Floripa, água gelada é difícil. Sou da água quente. Puta, minha esposa é... Vira, te amo. Minha esposa, ela é de Ilhéus, ela é baiana, né? E quando a gente vai a alguma praia aqui, ela fala, porra, a água é fria. Já levou ela em Cabo Frio? Aí você vai ver o que é frio. Pô, meus pais moraram no Rio de Janeiro, com água gelada pra caramba. Você chega em janeiro lá, parece que tá descongelando. Muito gelada. Bom, então, você não se compara. Vou fazer uma pergunta vou igual quero fazer uma pergunta pessoal agora. Esse ano foi o último ano, eu comentei com você, né? Eu acabei de conseguir me desvincular de todas as graduações que eu dava aula. Eram quantas? Que orgulho. Cara, teve um momento que eu tinha mais de 44 horas semanais juntando todas, porque você pega... É um orgulho, mas uma perda pros alunos. Isso é um fato. 44 horas de aula ou 44 horas no... É que eu juntava estágio na época também. Então você não ficava em sala de aula, você ficava no campo de estágio. Mas, por exemplo, na UFMT eu era 40 horas, mas eu tinha, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente, mas sei lá, 20 e poucas horas em sala e tantas horas administrativa. Não, isso não tinha. Tá. Não tinha. 24 horas ali. É que eu juntava, na época, foi pra começar a minha vida, né? Uhum. Eu morava em Osasco, era loucura. Bom, saía de casa às 5 da manhã, enfim. Mas ficava os 3 turnos em 3 faculdades, né? E eu fui me desvinculando, fui ficando... A última que eu me desvinculei foi a Unip, que é uma faculdade que tem um carinho muito grande pelo Cris, pelo pessoal lá dentro, e por todas as coisas que eles fazem. E eu chegou um momento que eu falei, agora a gente tem que fazer escolhas, né? Só que é diferente de você pedir exoneração de um cargo público, né? Público. Como que foi isso? Cara, eu acho que assim, eu vou até voltar um pouquinho. Por exemplo, eu falo que 2013 foi o pior ano da minha vida. Eu tinha 9 anos de formada, 2013 eu dava aula numa faculdade particular. Então eu tinha 30 horas de aula. Ou seja, para preparar essas 30 horas, eu sofri absurdamente. Então foi um ano em que eu já não estava conseguindo treinar direito para os campeonatos, estava estudando absurdamente, estava focado ali e comecei a ficar doente. Tipo assim, começou a aparecer alergia em tudo, comecei a ficar mal. E aí mesmo não treinando direito, eu ainda ia para os campeonatos e ainda ia bem, porque, pô, era boa. Não, mas eu tinha um jeito. E aí, num campeonato regional, eu rompi o LCA. Cara, eu tava ali na final da luta, tava perdendo já para um Vasari. E aí rompi, tipo, cara, fui dar um Maigiri, que é um chute de frente, a menina segurou minha perna, vacilei. E aí eu não queria que ela me desse o ipom, me derrubar, porque senão já era. Me segurei e girei em cima do joelho, na hora ali, caí. E lógico, falei que ia voltar, né, tipo, não dava, só se fosse um Karate Kid mesmo. E não rolou, zero propriocepção na hora, ali falei, nossa, alguma coisa aconteceu aqui. E aí quando eu vi a questão da ressonância, depois tal, tipo, cara, eu chorei muito. Tipo, de verdade, foi muito doloroso, porque, enfim, porque eu gostava muito do karatê, sabia que ia ser muito tempo, né? Na época, uns 6 meses aí que a gente usava pra reabilitação. E, enfim, por ser físio também, todo o processo e tal. Foi difícil pra caramba. E nessa hora, tipo, chorando muito, foi a hora que eu... Sabe você conhece aquele livro Picos e Vales? Aquele livro Picos e Vales, ele mostra muita importância na hora que você tá no vale, que é essa hora, tipo, que tudo tá acontecendo errado, que tua vida tá uma merda, dos aprendizados que você tem com isso. Porque é muito fácil olhar pra vitória a hora que você tá no pico. Sim. Mas a hora que você tá na merda ali, que você fala, tipo, tá tudo desmoronando. E essa foi uma hora pra mim, que eu chorava, eu peguei o Google ali, entrei no meu computador e digitei concurso para professor de Universidade Federal. Eu falei assim, eu não quero mais dar aula numa faculdade particular. Eu gostava de dar aula, eu falei, mas eu não quero mais. E aí eu digitei concurso para professor de anatomia, porque eu manjava muito de anatomia. E apareceu lá 2, uma no Mato Grosso, uma em Minas Gerais, e eu me inscrevi. Só que se eu não tinha tempo nem para dar aula, imagina estudar para um concurso. E aí eu fiz a cirurgia do LCA e eu tinha 15 dias de INSS. E nesse 15 dias de INSS, com o joelho uma bola, doendo pra caralho, eu tava na cama ali estudando. Tipo, fazendo meus resumos, tal, não sei o quê. Eu falei, é isso, foco. Tipo assim, o atleta ali fazendo o que tem que ser feito. E aí fui lá e depois passei. Então passei no concurso, era um concurso para medicina. E passei. E aí quando eu fui assumir, aquelas letrinhas pequenas embaixo, tava escrito que eu podia escolher se eu queria 20 horas, 40 ou DE. E aí foi a hora que o meu empreendedorismo bateu. Falei, eu não quero dedicação exclusiva, não. Eu quero ter o meu consultório, eu quero poder fazer propaganda, não quero ficar escondendo de ninguém. Então eu deixei de ganhar 40% a mais
para poder ter as minhas coisas também. E, cara, eu falo que assim, aquilo ali pra mim representou que eu podia. Sabe? Tipo, eu tava numa vida que eu podia muito mais. Mas eu não tava se ligando que eu podia mais. Porque eu já tinha um conhecimento gigante ali. Só que eu tava achando que aquilo era o que eu podia. E aí, quando eu passei, a vida mudou, minha mentalidade mudou. Então, tipo, eu cheguei nessa cidade que ninguém me conhecia, virei professora de anatomia, abri um consultório no 3º mês, cara, meu consultório tava bombando numa cidade que ninguém me conhecia. Então, assim, tipo, sabe, olhei, liguei pra todas as clínicas, quanto que é a física, pô, a física mais cara aqui é 90, 150, velho. Meu preço é 150 e foi indo. Então, assim, tipo, mentalidade totalmente diferente. Então, aquilo representou pra mim que eu podia. E aí, enfim, depois as coisas foram acontecendo, o consultório foi crescendo, aí veio a clínica, cresceu pra caramba, tinha 6 físicos, bombou pra caramba, a gente nunca atendeu convênio, sem particular, fizemos muitas parcerias com muitos médicos, os caras confiavam muito no nosso trabalho. Só que quando a gente entrou no digital realmente, em que eu comecei a ver como estava caro a minha hora pra faculdade, porque a faculdade ela prendia, eu não escolho a agenda. E aí isso mata, porque eu, quero fazer tal coisa, sei lá, quero dar uma palestra em outra cidade, não dá, meu. Durante esse semestre você vai dar aula na sexta de manhã, você vai dar aula na sexta à tarde, você vai dar... Eles que colocavam. E aí teve uma vez que eu participei de um simpósio de anatomia, foi até quando o Rogério Gozzi foi lá. A galera levou o Rogério Gozzi, foi 2019. Ele foi lá e eu participei do simpósio de anatomia com ele, dei a palestra lá. Chegou... O pessoal do departamento foi lá e descontou da minha hora. Falei, tipo assim, não é pelo dinheiro. Mas eu falei, cara, eu tava num simpósio, sabe? Tipo, aquilo começou a me incomodar demais. Enfim, então foi essa questão de parar de vender a hora ali, porque era um momento que eu já podia escolher. Então, acho que era um momento que eu já podia realmente escolher ali se eu queria ou não. E aí eu tomei a decisão. Cara, mas poucas pessoas sabem. Porque assim, eu fiz doutorado, eu afastei da UFMT e recebi salário para fazer doutorado. Eu já estava como concursado ali. Então assim, para eu pedir exoneração, não é tão simples. Porque eu falei que eu ia cumprir aquele tempo. Você ficou 2 anos, sei lá, então você tem que 3 anos e meio. Então você tem que oferecer 3 anos e meio de volta de trabalho. Você assina que você vai ficar 3 anos e meio depois do doutorado ali dentro para cumprir esse tempo. Só que eu não aguentei, deu 1 ano e 8 meses, eu falei, cara, não dá mais. Tem que fazer o quê? E eles queriam que eu devolvesse tudo. É 3 anos e meio de salário. E aí a gente conversando ali, eu falei, 3 anos e meio não, mas o resto eu devolvo. Tipo, eu te devolvo 2 anos de salário aí. E eu tive que pagar 130 mil para sair. Então, tipo, exoneração e uma GRU de 130 mil à vista pra sair. Caraca. Então, não foi assim, só uma... Tô indo embora. Não foi... Não, sabe? Tipo, muito decidida. E é muito doido porque meus pais são muito conservadores. Cara, o dia que eu fui falar pros meus pais, eu falei assim, nossa, eu preciso falar. Então, gente, seguinte, vou sair. Eu não conseguia nem elaborar uma storytelling. Porque, tipo, sua aposentadoria, como assim? Você vai sair? Tipo, é difícil os pais entenderem essas coisas. Quem entende que você vai sair e pagar 130 mil? Eu tô pagando 130 mil pra ir embora. Quem entende isso? É difícil, pois é. Mas, tipo assim, meio que era importante pra mim, era a minha liberdade, eu não precisava mais vender a minha agenda ali. E não que eu não gostasse, que eu amava, cara. E é muito legal, porque eu dei aula pra medicina. E, cara, a medicina, ela te põe ali, os caras estudam muito. Então era muito legal. Galerinha no primeiro ano ali estudava pra caramba. Era muito bom. Eu tive essa dificuldade, mas eu não tive que pagar pra sair. Ainda bem. Senão não saía, não. Recebeu alguma coisa a mais? Não, recebi todos os meus direitos. Né? E continuei com as amizades. Continuei. Conversei muito com eles. Chegou um momento que eu percebi que eu estava atrapalhando a instituição. Porque é aquele momento que assim, eu só vou poder dar aula tal dia, à noite, tal hora. E toda hora, eu vou ter que faltar, vou ter um evento, vou ter que não sei o quê. Ricardo, vamos fazer tal coisa? Não dá. Toda hora porque você começa a falar, peraí, né? Tá chato da minha parte já, né? E eu conversei na época com o Cris, conversei com o Luciano, foi super tranquilo. Não me cobraram 130 mil. Ainda bem, né? Ainda bem. O João agora teve um evento similar. Ele partiu da praia para São Paulo. Embora ele ainda consiga ir aos atendimentos, ele tinha uma estabilidade diferente, né? Exato. Mas valeu a pena ter vindo pra cá, porque eu tive que priorizar aquilo que... Tá perto de mim, claro. Lógico, tá pertinho de você sempre. Mas não é nem pela distância, porque às vezes é mais fácil sair de Santos e vir pra cá do que atravessar a Zona Sul, onde eu moro, pra Zona Norte de São Paulo, ainda mais dependendo do horário do dia. Mas é pra estar vivendo aquilo, né? Tá mais perto não só do podcast, mas de outros negócios que nós temos e outras coisas minhas também, que facilitaram muito. Então, às vezes você precisa fazer dar esse passozinho,
né, com critério pra poder... Quando você sabe o que você quer, cara, eu acho que tudo ajuda. Tem uma frase que é muito boa que fala assim, o seu futuro é maior que o seu passado. Meu, se você entende, se você enxerga que tem um futuro nisso, meu, vai. Tipo, não vai ter erro. Então, você criou uma base, né? Você criou uma base pra isso. Exato, não foi do porque nada. a galera, nada. ela faz o que, vamos supor, ela faz mais do que você fez sem mínimo de base, tá ligado? Larguei tudo! E você tá fazendo o quê? É isso que a gente Nada. É adolescente. Então, mas hoje em dia a adolescência vai até que idade? Não tem um... 30. a adolescência agora vai até mais... Até os 30. Fala o cara que tá com a meia de Dragon Ball, né? Sei lá. Mas olha que interessante, né? Porque assim, tem muitas coisas que são risco. Tipo empreendedorismo, é risco. Você tem que se arriscar ali, só que, tipo assim, não é arriscar do nada. Sei lá, você vai abrir o restaurante. Pior que você já... Não tem uma parada de restaurante não, né? Eu não. Você já cozinhava? Não. Não sou eu não. Então. Será que Alguém com bigodinho será que também. ele tem uma história, ele não contou pra eu gente? acho que ele falou lá, Daqui a mas pouco eu eu não vou lembro. contar as coisas ocultas. Não, Mas enfim, você vai abrir algo que faz sentido pra você. Você não vai abrir uma coisa tão aleatória. Então, tipo, o karateka, na hora que ele vai entrar numa luta, meu, toda vez que ele entra no dojo, que é o espaço da luta, meu, tem um risco gigante de você levar uma porrada na cara. Sei lá, você sai com o nariz quebrado ali. Só que você se preparou pra aquilo. Então, sim, você vai fazer o teu melhor. Agora, eu que faço karatê, não vou entrar num dojo do jiu-jitsu, do judô. Então, é mais ou menos essa parada assim. A gente entende onde a gente é bom e a gente foca nisso. E também entende que... Mas essa questão de estar com quem é melhor que você é muito bom. Muito, cara, Né? muito. É muito importante. Mas estar com quem é melhor que você quer dizer que, naquele ponto, não quer dizer que você não entrega nada pra pessoa. Não é uma relação de parasitose. Você tá lá, sabe, só sugando a pessoa. É uma relação, acho que eu já expliquei isso aqui, de simbiose. Igual pra quem já assistiu Homem-Aranha, o Venom é uma simbiose. Ele veio do espaço e aí ele junta com... Não tô com a meia do Venom. Tá. Ele já olhou vai que tá no outro pé. Tá na outra. É porque ele já veio com a Mas vai meia ser do mais Venom. difícil ali, ó. Todo episódio eu mando alguma coisa de uma Eu já meia. aqui, Assim. ó. Vai que tava com outro pé, vai saber. Não. Bom, mas sobre o preparo, né? A simbiose. Agora, uma coisa que eu queria entender da simbiose. Você gosta de desenho, essas coisas? Não? Cara, os desenhos mais normais. É. Tipo, Porra, como Normais, assim, Valkyria? é porque Olha, seus corta desenhos isso, são corta isso, anormais. corta isso. entendeu? Corta que eu vou postar. Valkyria me chama de anormal. o que eu mais gostava era da Pantera, velho. Impressionante, Pantera cor-de-rosa. Eu tava mano. lembrando de Cavalo de Fogo. Cor-de-rosa. Lembra da Sim, Sarah? sim, lembro. Puta, animal, Esse eu assistia. animal. E He-Man naquela época era muito bom, cara. Também. Pra mim é uns flash só. The Flash? Lembra... Não um flash. The Alguns Flash? flash. Tô Não, brincando. Flash. Teve um episódio de corrida que eu ia buscar a meia do Flash. Eu não conseguia Olha ver com aí. ela. Caramba. Puta. Bom, Isso é criativa. Ele pensa, ele premedita qual meia que ele boa. vai trazer. Hoje vai ser tudo de Dragon Ball por No causa da último Akira Toriyama. episódio, foi no 31 ou 32. Não, vai ser lançado. A gente gravou o 31, mas vai ser lançado. Isso, no final do mês. Nós ganhamos uma meia com os nossos rostos. A convidada trouxe, A legal. gente trocou. E a gente trocou um par. Eu fiquei com. Agora eu já fui pra academia com a cara dele. É um casamento diferente. Tá tudo certo. Você precisa... legal. Vamos lá. Começar a contar os casos aqui. Eu tenho uma dúvida importante em relação a... Quando eu penso em raciocínio clínico, você tem que partir de um ponto zero. E quando você pensa em principalmente lesões musculoesqueléticas, é difícil partir de um ponto zero. Porque eu tenho problema na coluna, tá, vamos investigar. Diferente a investigação se ele tem um problema no tornozelo, se ele tem um problema na cervical, e você criou um método, não é? Como que você conseguiu organizar o pensamento para esse método? Cara, eu acho que é muito difícil a gente criar um protocolo sobre isso, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis foi metodizar, realmente. E para mim o insight que veio na época foi porque, assim, em 2019, eu abri essa clínica lá no Mato Grosso. E eu falei, contrato quem agora? Contrato um físico experiente ou contrato um recém-formado? O que eu vou fazer aqui? E aí o físico experiente, ele vai vir cheio de viés de tudo que ele já aprendeu. E pode ser que não combine com o meu pensamento, com o meu raciocínio. Falei, vou contratar recém-formado e vou treinar. E aí, nessa contratação de recém-formados e comecei a treinar, foi que as coisas começaram a acontecer. Então foi muito antes do digital entrar ali realmente. Que eu comecei a pensar, cara, e agora? Tipo, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, o que eu uso realmente na minha prática, o que faz sentido, como que eu organizo isso? Então foi como eu comecei a organizar para treinar essa pessoa. Falei, cara, eu quero treinar ela. Aí eu começava a criar, tipo, sei lá, uma patologia, uma dor. Se esse paciente chegar com uma síndrome do trato iliotibial,
por onde você vai começar? Aí eu comecei a organizar pra ela, olha, eu quero que você avalie isso, eu quero que você faça isso, não sei o quê. E comecei. Aí, tipo, a gente começou a pegar as patologias que chegavam lá na clínica. Pô, chega isso, como que a gente organiza? E aí eu comecei depois a ver pontos em comuns. Então, assim, quando for dores em tais regiões, a gente precisa olhar isso. Aí se der positivo isso, sei lá, é como se fosse como que fala? Mapa mental? Um mapa mental que você vai abrindo, né? Exatamente, nos papers tem muito. É como se fosse um mapa mental que você vai abrindo. Avaliei tal coisa. Positivo ou negativo? Se der positivo, vai pra essa linha. Se der negativo, vem pra essa linha. Então, tipo, meio que comecei a organizar dentro da visão que eu tinha, como se fosse meu paciente, pra ensinar pra elas, né? E foi muito louco, porque assim, eu não esperava que um recém-formado tivesse uma performance tão rápida. Cara, você não espera, né? Enfim, é o que você me perguntou. Quanto tempo demora uma pessoa? Sei lá, a gente olha pra gente. Sim. Pô, demorei 16 anos pra chegar aqui. Eu não espero que alguém rapidamente vá ter uma super evolução. E aí, você começa a ver que os pacientes saíam do atendimento e, rasgava elogio. Sabe? Tipo aquela parada do paciente, nossa, que profissional competente. E eu ficava, é uma recém-formada, velho, de 3 meses. E aí começava, e aí eu comecei a entender que para o paciente elogiar, não são anos e anos de prática clínica. É você resolver aquilo que ele chegou para você. Ele chegou com essa dor, se eu consigo organizar e resolver o mais rápido possível, para ele tá show de bola. E aí a gente foi organizando isso. Então assim, eu confesso que eu fiquei um pouco impactada como foi o sistema para fazer isso. E a partir da parte prática com eles, e eu comecei a organizar os módulos que eu iria gravar para o curso digital. Então hoje o RCA 360 ele é baseado em patologias. Se o cara chegar com uma bursite trocantérica, aí eu desenhava lá na minha modelo, falei assim, avalia isso, veja isso, mas é sempre sugestões, não é pautado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você avaliar isso e tiver relação com isso, e aí vem meio que jogando esse mapa mental. Até para o pessoal entender, consegue dar um exemplo de um paciente que veio com uma coisa, mas na avaliação, em toda a investigação e com raciocínio, era totalmente de um outro lugar, sabe? Uma coisa assim bem oposta, digamos, para o pessoal poder entender o que pode ser esse raciocínio clínico avançado também. Cara, é que eu acho que pela sua pergunta, você me faz pensar que são coisas muito fora da casinha. E na verdade não é. Não, tipo, só pra dar o exemplo. Porque na verdade não é. Porque aquilo que a gente tá falando no começo. Quando a gente sai da faculdade, a gente é muito pautado num raciocínio clínico objetivo ali, direto. Então, sei lá, o cara chegou com uma tendinite patelar. Pô, não, vou fazer aqui analgesia, eletroterapia, anti-inflamatório, vou fortalecer aqui o joelho dele e ponto. Como se aquilo fosse o tratamento, fosse a fisioterapia. E na verdade, o que eu pego? Eu pego o cara e falo assim, essa inflamação é uma sobrecarga. Ponto, acabou. Inflamação é sobrecarga. Se inflamou, algum motivo tem. Capacidade de demanda, o cara não tem força muscular, treinou demais, o cara é sedentário, isso, aquilo. Alguma coisa tem. Aí eu começo a avaliar, por exemplo, interdependência regional. Cara, deixa eu ver a mobilidade de tornozelo. O cara já teve um entorse, mobilidade, diminuição de dorsiflexão. Porra, será que isso tem relação com essa sobrecarga aqui? Deixa eu avaliar quadril. Quadril, tem uma restrição, tem uma artrose avançada, a artrose avançada pode influenciar nesse joelho, sobrecarregar isso aqui, porque o cara começou a treinar demais isso aqui. Então, assim, eu começo a organizar da forma mais simples possível, tipo, interdependência regional, qual é o movimento que o cara faz, o que tá no dia a dia, lombar, deixa eu verificar aqui, diagnóstico por exercício repetido, deixa eu ver se tem preferência direcional, blá, blá. Então a gente começa a puxar coisas que são, enfim, eu considero simples, mas dentro de um raciocínio clínico normal não é simples. Mas tudo que você acabou de falar, às vezes é muita coisa. É isso que eu tô falando. Não é tão simples. É isso que eu quis dizer do tão oposto, né? Pois é, que daí a pessoa começa a entender, então, para tratar a tendinite patelar, não é só fortalecer a musculatura aqui. Eu tenho que entender isso, aquilo, relacionar com isso. Aí depois tem um outro passo que eu vou fazer o fortalecimento. Mas não é só disso. Então, tipo, aí o povo fala, cara, verdade. E às vezes a galera fala, eu nunca aprendi isso na faculdade. Esse era o oposto que eu estava me referindo. Exato. Exatamente. Mas existe 2 coisas aqui que eu quero falar. Primeiro, muitas pessoas vendem o milagre da correlação.
Então, Também. sua unha tá encravada, aí quando você vê, sabe, é porque o cabelo foi cortado de um lado só, do outro lado o cara achou o tamanho diferente. Mano, tô falando sério. Esse é o exemplo realmente. Tem essas. Não era isso que eu esperava eu tô aqui na falando resposta. que tem essas, tem lógico que total. Solta aí seu óculos, aí vê o tamanho diferente, beleza. Não, a gente sabe que tem. E contraposto a isso, sabe que eu comecei a falar, porra, Val, queria alguém de fato, que tem um papel significativo na fisioterapia, depois da postagem da interdependência regional. Tinha acabado de pegar o artigo do Wiener para usar no meu mestrado na época, e usado a interdependência regional para fazer as manipulações torácicas e buscar efeitos similares de manipulação cervical e tudo mais. E aí eu falei, caraca, olha lá, é alguém que está ensinando de maneira leve e aplicada um conhecimento que poucas pessoas ainda acessaram. Porque interdependência regional, muitas pessoas ainda não leram o artigo e assim por diante as propostas. E a gente fala como se fosse normal, mas muita gente não sabe o que é. Tipo assim, ele não entende o que você quer dizer com interdependência regional, né? Porque às vezes parece uma palavra difícil. E quando você explica, fala, entendi. É porque a graduação é focada em te ensinar passar no ENAD, passar no ENAD bem no ENAD e pouco focada em te ensinar a resolver as coisas que precisam de fato, né? E o doido é que, tipo, pegando o exemplo do cara da tendinite patelar, vai ter o cara que você vai trabalhar a mobilidade de tornozelo. Tem o outro que vai ser lá no quadril. Tem o outro que vai melhorar com a centralização lá. Então, assim, tipo, aí o cara fez o movimento da lombar, de repente melhorou a sensibilidade do tendão ali. Pô, o próprio aluno fica, meu Deus, não sei, então não é uma inflamação de verdade. Porque a inflamação de verdade não muda. O cara vai entrar com uma dor 10, vai sair com a dor 10. Não tem como. É uma sensibilização ali. E aí eu trago pra eles essas paradas. Falei, gente, o teu paciente que chega com uma inflamação de verdade, ele vai chegar com essa dor e talvez ele saia pior. Porque se você começar a mexer, dependendo do que você fizer, vai ser pior. Aí sim você faz alguma coisa anti-inflamatória pra ele sair melhor, mas sabendo que você fez algo local. E aí eles começam a identificar, essa sessão eu fiz algo pensando só nesse alívio. Porque uma coisa é você fazer alívio, outra coisa é fazer tratamento. Muitas vezes você precisa escolher terapêuticas que não são sustentadas a longo prazo, mas são terapêuticas imediatas para o paciente engajar também. Exato. Né? Porque não é todo paciente... Cara, isso eu falo muito, velho. Porque assim, se o cara não sente a melhora de nada, é mais difícil dele engajar para fazer um tratamento com você. Sabe que tem estudos que bloqueiam alguns mediadores químicos que são correlacionados a você estar engajado terapeuticamente e você estar nem aí para uma coisa. E aí o efeito é diferente, né? Porque assim, quando a pessoa está engajada, ela tem uma série de neurotransmissores. Quando a pessoa está afim de fazer um negócio, quando a pessoa está de saco cheio e não acredita naquilo, ela tem outra série de neurotransmissores. Eles já fizeram um estudo bloqueando esses neurotransmissores dos engajados e mudava o tratamento. Caramba. Porque é a mesma coisa você tá muito feliz e bloquearem dopamina, o receptor. Entendeu? É a prova concreta de que a pessoa, quando ela tá motivada no tratamento, dá certo. Quando ela tá engajada, dá certo. E às vezes o cara é muito bom na técnica, é muito bom no artigo, mas ele é um péssimo comunicador com o paciente. A aliança terapêutica, como você fala ali, tá... Ele não faz aliança com o paciente, todos os processos. Isso é muito importante também. Total. E aí ele fica frustrado, né? Porque o cara fala, pô, eu sou competente, eu estudo, eu aprendi as técnicas, mas não dá. E ele pega alguém que não sabe nada em comparação com ele, mas que dá muito certo. Porque ele criou uma aliança e os dois vão evoluir, mesmo que gradativo, mas eles vão esperar o tempo da evolução. Muito bom isso. Eu já achei que você ia falar alguma coisa, então dando respirar. E aí tem um povo que é ignorante mesmo também, né? Tipo, tem aqueles fisioterapeutas que são arrogantes e acham que são bom em tudo. Não acredito. E se o paciente não melhorou, não, é porque... Cara, aí entra nisso, você falou, não tem nem comunicação com o paciente. Até pulei na cadeira aqui. É o seguinte, tem gente que é muito louca, porque assim, você vem com uma dor de punho. Aí eu faço uma técnica. Se você melhorou, foi a técnica. Se você não melhorou, é porque a condição de saúde que você tem a doença tá num momento muito abrupto ainda. Sim, avançado que já não tem mais o que fazer. Tá muito ativo. Porra, nunca é o cara. É muito Mas se louco. você for pra casa e fizer isso. Não, isso acontece muito. Quantos não falam? Você mesmo fala sobre isso, né? Sempre nas redes. Mas fora do Instagram, você também é ativa em alguma outra rede? Cara, Pois eu tô penando bastante. Lá no começo, em 2017, eu fiz pouquíssimos vídeos pro YouTube. E foram vídeos que eu acho que foram bem disruptivos em relação à parte de anatomia para plexos, que é uma coisa que eu dominava muito. Então, por 5 minutos, plexo lombar tá aqui.
E a galera assistia e falava, meu Deus, eu não aprendi na faculdade, tô aprendendo aqui. E é bem caseirão, assim, sabe? Tipo, bem caseirão. Filmado no celular, sem microfone total. e tudo. Não, total. E eles estão lá ainda, eu não tirei ainda. Mas eu comecei a estudar mais sobre o YouTube agora em janeiro. Então, em janeiro eu fui, fiz um curso muito legal, me abriu a mente de entender um pouco mais esse algoritmo do YouTube. E porque eu fazia muito focado mais em aula mesmo, em corte e tal, no telão, que a gente chama, 15 minutinhos. Mas agora eu quero criar um roteiro para o YouTube mesmo. E esse é um problema, porque o YouTube você tem que ter um roteiro muito mais definido ali. Então eu tô nesse momento de benchmarking, de olhar para o YouTube do exterior, entender qual que eu acho massa, sabe? Tipo, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver que tipo de conteúdo que eu assistiria. E esse é o difícil, porque a gente é um pouco crítico, né? Sim. A gente não é nosso avatar de realmente ver a pessoa às vezes que vai. Mas eu tô nesse momento. E o YouTube também tem muita coisa ruim, assim. Então, assim, você vê coisas que engajam, mas você fala, não, eu jamais faria isso, sabe? Tipo aquela pegada, não, isso aqui também não dá. Não é que vale tudo também, né? Não vale tudo, de jeito nenhum. Porque eu acho que você pode manchar muito a imagem, porque o YouTube é pro resto da vida, cara. Eu acho que é pior que o Instagram. O YouTube que você põe ali, você nunca sabe onde vai estar depois. Mas eu tô nessa fase. Eu até comprei câmera agora, em janeiro. Pô, já comprei, já tá lá, mas falta só organizar o roteiro agora, mas a gente vai começar. Botar pra gravar, né? Passar 48 horas gravando sem parar praticamente. Eu tô 2 dias sem dormir por causa desse cara aí. Ele não sabe, quer dizer, você sabe, né? Ela não sabe. Não sei depois, o que é. Tô curioso agora. Ninguém Depois sabe, que nós ninguém sabe. finalizarmos hoje aqui, temos mais algumas coisas pra gravar. As câmeras... a câmera tá tudo ali, ó. Trouxe tudo. Sabe qual é o nosso problema na hora de gravar? É o seguinte. Vocês ficam contando piada. Não, também, isso aí é o né? tempo todo, né? Isso aí. Isso é um problema? Talvez não termine. Você sabe quando você falou do karatê, eu ia falar assim, inclusive nós trouxemos uma barra de gelo pra você quebrar aqui, só que aí você emendou outro assunto, eu falei, perdi o timing na Podia piada. ser de madeira, aquelas de treinamento de alto impacto. E não tem aquela coaching? Vai, fica empurrando a mulher dela, sai da frente e bate. Pois é, essa ia dar certo. O problema é o seguinte, ele fala assim pra mim, vamos gravar, por exemplo, vídeos de, sei lá, terapia manual, mobilização de ombro. Faz pra mim aqui a lista. Quando eu vou escrever, eu não sei fazer lista, João. Deixa, na hora eu faço. Aí ele fica putaço, porque ele precisa ter uma lista pra escrever. E aí na hora eu começo a fazer, aí faz 10, 15, 20, aí... Você não fez lista, você vai fazendo na sua cabeça. Exatamente. Mas depois eu tenho que organizar Não, é ruim, tudo é ruim. escrito. Só que a aqui gente pra fez mim, isso ó. com 1000, entendeu? Então. É ruim. Tipo, isso que os tibiais. Eu juro que eu fui escrever. Tinham, sei lá, 5. A gente fez 40 e poucos. E depois tem que dar nome, taguear tem que dar nome em tudo, exatamente. tudo. Essa é a questão. Mas somos complementares, até na isso que eu academia. falo. No final dá certo. Ele corre, eu faço hipertrofia, até em todos os processos. Ele não come carne, eu como bastante. A gente vai Sim. Vai se complementando. É da hora. Uma declaração isso agora? Sempre, João. Sempre, obrigado. cara. Não, é assim, ó. É, agora o coração Agora coreano. coração coreano. Eu mais achei que fácil. era assim, velho. Eu também. Olha, onde tá vindo aí? É boa. Também. Mas, Também. mas é o coração aqui. Bom, Coração diferente. Valquíria, a gente quer agradecer muito você ter vindo pra cá. Inclusive, que bom que deu certo numa velocidade impressionante. Nós não Verdade. encerramos o episódio. Você encerra olhando para a câmera. Vou e aí deixar. você pode falar o que você quiser. Se milagrosamente alguém não seguir você, você pode passar suas redes sociais. Pô, tem muita gente, velho, que não segue. tem os que... Mas tem os- acompanha. Tem. Segue, mas... Não segue, mas acompanha. Tem Você os- segue pode ter certeza. com fake, né? É, Com isso eu ia fake, falar. às Fala, vezes se com você tá no perfil fake, fake, você tem a oportunidade de ir pro outro perfil, se quiser Sim, falar, sim. esse é o seu momento, seu timing. Lembrando que hoje é dia 20 de abril. Parabéns pelo seu parabéns, aniversário. gente, que o pessoal não soube no seu Obrigado. story. Parabéns, feliz 20 de aniversário. abril. Obrigado. Então aproveita e se for fazer uma data de um convite temporal, lembra que é 20 de abril. Tá bom? Meu, muito obrigado de coração. Obrigado Pô, a foi vocês, fantástico. Obrigado a vocês, Obrigado de verdade. mesmo, Valquíria, Parabéns sempre pelo um trabalho de vocês aí. Prazer recebê-la. Aqui volte mais vezes e que a gente se encontre também por aí pelos congressos pelo Com país. certeza. E só lembrando que é 20 de abril, então o congresso desse ano já passou. A Foi gente foda, já teve né? Foi animal, 1000 né? fisioterapeutas lá, entendeu? Foi Maravilhoso. animal demais. Eu só não fui porque eu tava em Dubai, olha só que coisa. Puta que Na pariu. verdade, Mas eu preciso contar pra vocês um lançamento que aconteceu no congresso, antes da gente encerrar. Opa. A gente criou um e-commerce, cara, para fisioterapeutas. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada por peças anatômicas. Então, desde de decoração, de consultório, quanto da aula mesmo, sempre usei muito. E
E aí eu falei assim, meu, toda vez que eu aparecia na aula, tipo, alguém perguntava. E eu falei assim, então tá, vamos ver. E aí a gente decidiu abrir e o nome dela chama iDoctors, que é de inovação mesmo com o doutor ali. E a gente, no congresso, a gente lançou uma coleção, velho, que ninguém nunca viu, velho. É uma coleção muito diferente. A gente contratou um pintor para pintar as peças, então, tipo assim, grafitadas ali com um pintor. Tipo assim, obra de arte, entendeu? Tipo, não é simplesmente uma peça ali, é uma obra de arte no consultório. Então é mais um passo de empreitada aí. E agora que as peças já se esgotaram, quando que tem a nova leva? Pois é, né? Daí tem que entrar lá no Instagram pra ver. Aquela viagem do outro lado do mundo era pra isso, Na né? China, foi, China, cara. A gente foi ano passado, foi em abril do ano passado. Eu lembro a Raíssa me contando. E a gente foi pra conhecer realmente esse mercado diferente. Pô, a China é a fábrica do mundo, né? Sim. E pra conhecer como que funciona, conhecer essa pegada de fornecedores de lá, tal, da onde que tudo vem. A gente foi pra aquela feira que chama Canton Fair, a maior feira multissegmentar que existe no mundo. Animal. Mas a gente achou que ia conseguir lançar antes. Pô, dá trabalho pra caramba, né? Assim como tudo na vida, né? Mas, enfim, só pra contar pra vocês. A gente deixa na descrição. Sim. Então, galera, ó, já passa aqui na descrição, porque tá aqui o link. Show. E pra encerrar, gente, eu queria dizer que muitas vezes a gente pensa pequeno demais. Então, quando eu paro pra olhar, eu nunca imaginei que eu estivesse onde eu estou hoje, né? E existe uma frase muito, muito boa que fala que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E então a gente não pode ficar se limitando ao que a gente imagina pra gente. E quando a gente pensa em ser um fisioterapeuta de sucesso, um fisioterapeuta de referência, a gente tem que ter as nossas referências dentro da fisioterapia, mas existem referências fora também, assim como muitas vezes pai e mãe, assim como alguém que está do seu lado, pessoas que te ensinam a ter hábitos que vão complementar para você se tornar uma referência. E eu queria finalizar contando uma história de quando eu era criança, com 8 anos de idade, o meu pai, ele me ensinou algo muito valioso, que ele, toda segunda-feira, ele falava pra mim, você tem R$10. Então, assim, R$10 aqui, e se você não fizer algo que está na sua lista de afazeres, você perde 10 centavos. Então, por exemplo, o que era a lista de afazeres? É arrumar a cama, é escovar o dente para uma criança de 8 anos, é chegar da escola e tomar banho ao invés de ficar assistindo TV, é fazer a tarefa na hora que tem que ser feita. E eu tive que aprender que esses mini hábitos eram importantes para eu não perder o meu dinheiro, para eu economizar ali, e eu entender que o futuro, aquilo que eu saco no futuro, que eu recebia, dependia disso que eu fazia todo dia. Essas pequenas coisas que eu fazia ali todo dia. Então ele realmente me ensinou esse modelo mental de que a gente não pode ficar esperando uma recompensa da gente fazer o mínimo. Cara, esse é o mínimo que ele esperava que eu fizesse. Arrumar uma cama, escovar um dente, tomar um banho, não era nada demais que ele estava me pedindo. E às vezes a gente está esperando uma recompensa de muitas vezes fazer um mínimo. Cara, eu estudei, eu tirei uma nota, eu não sei o quê. Cara, qual é o mínimo que você está fazendo? E o que você precisa fazer para você alcançar resultados que você ainda não tem, que você não está fazendo? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então acho que pra gente terminar nessa reflexão, acho que é isso, né? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para estar lá? E eu não tô fazendo hoje. E o tempo vai passar de qualquer jeito. Então assim, daqui 5 anos, cara, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você fazendo alguma coisa hoje ou não. Essa é a mensagem. Aí. Muito bom, muito bom. Valeu, Valquíria. Valeu, foi gente. top. Valeu. Ó, Valeu, acabou gente. o suco, hein? Putz, Tomei tá tudo. bom, mas a caneca não vai mudar de cor nunca mais. E galera, acabou.